Olá, sejam bem-vindos. Dia 9 de julho, um dia muito importante, uma data muito emblemática para os paulistas. É o dia da Revolução Constitucionalista de 1932. O importante nessa data é ressaltar o heroísmo dos paulistas que passaram a ser legalistas, defendiam uma Constituição para o Brasil. Mas para nós entendermos todo esse contexto, nós temos que desmistificar a figura de Getúlio Vargas, que por muitos é visto apenas como um populista que fazia, entre aspas, a vontade do povo, mas pouco se fala da revolução que jogou o Brasil numa terra sem lei, governada através de decretos do presidente. Mas vamos lá, então vamos contextualizar essa aula. O Brasil, na República Velha, nós temos uma política oligárquica comandando o Brasil. E essa política tinha o nome de Política Café com Leite. Era a política em que São Paulo, produtor de café, e Minas, que produzia leite, tinha uma grande quantidade de gado leiteiro, se revezavam no poder presidencial de 4 em 4 anos. Essas duas oligarquias deixavam de fora as oligarquias dos demais estados, inclusive estados em crescimento econômico, como o Rio Grande do Sul e Pernambuco. Assim, o governo se revezava através dessa oligarquia e em 1929 nós temos aí uma série de eventos acontecendo. A década de 20 foi extremamente intensa em eventos políticos. Nós temos o tenentismo, que o protesto dos oficiais de média e baixa patente contra a oligarquia cafeeira, exigindo pautas mais liberais, né, e pautas politicamente mais corretas para o período. Lembro que a Constituição de 1891 permitia que o voto fosse aberto. Portanto, em quem a pessoa votava, ficava nítido e claro em quem ela votou, o que permitia uma série de fraudes eleitorais. Tinha a questão do coronelismo, principalmente no Nordeste, e o caudilismo no sul do Brasil, gerando currais eleitorais e o voto cabresto. O voto era facilmente comprado. Então, a maior parte das eleições em vários níveis de poder eram fraudulentas. Assim, em 1929, o presidente Washington Luiz, que era do estado de São Paulo e governava o Brasil, vendo a crise política instalada no Brasil desde o início da década de 20 e também a partir de 1929, em outubro de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, gerando uma crise mundial, que é chamada de a Grande Depressão, que atingiu o Brasil no seu produto principal de exportação, que é o café, que correspondia a 70% das exportações brasileiras. O presidente Washington Luiz, preocupado que se outro presidente de outro estado, no caso Minas Gerais, assumisse a presidência em 1930, não daria a devida atenção ao café e à oligarquia cafeeira de São Paulo. Assim, Washington Luiz ele trai Minas Gerais, que era dever do Washington Luiz indicar na política café com leite o seu sucessor, o político Antônio Carlos, do Partido Republicano Mineiro. Mas o Washington Luiz indica um outro paulista, o advogado paulista, que era também defensor de cafeicultores, o Júlio Prestes. E assim, a oligarquia mineira se revolta contra a presidência da República e forma a Aliança Liberal. A Aliança Liberal era uma aliança de oligarquias dissidentes que não concordavam com a política do presidente do Brasil, que era de São Paulo. Ok? Assim, a Aliança Liberal reuniu o Partido Republicano Mineiro,
com o seu principal líder, Antônio Carlos, e também a oligarquia do Rio Grande do Sul, comandada por um político de carteirinha naquela região, o Getúlio Vargas. Assim, com essa aliança liberal, eles lançaram um candidato à presidência da República. O nome escolhido pela Aliança Liberal foi Getúlio Vargas. Como vice, João Pessoa, da Paraíba, que era parente, tinha parentescos familiares com o antigo presidente Epitácio Pessoa. Assim, a chapa que representava as oligarquias dissidentes era comandada por Getúlio Vargas. E a chapa comandada pelo PRP paulista, Partido Republicano Paulista, era de Júlio Prestes, desculpe. E assim segue as eleições. O pleito aconteceria no dia 1º de março de 1930. E o vencedor da eleição assumiria a faixa presidencial no dia 15 de novembro de 1930. Notem, então, uma distância grande entre a eleição e a posse. Então, neste contexto, a defesa da Aliança Liberal, ou seja, o plano as propostas de governo da Aliança Liberal eram extremamente democráticas e liberais. Eles propunham o voto secreto e universal, apenas não constava que seria para mulheres, porque até então mulheres não votavam. Propunham perdão aos tenentes do movimento tenentista que haviam se envolvido em revoluções na década de 20. Isso agradou demais a faixa dos oficiais e suboficiais do Exército Brasileiro, que estavam envolvidos nesse movimento tenentista. E propunham também uma nova Constituição para o Brasil e propunham liberdade de comércio e defesa do principal produto de exportação, que seria o café. Essa era a bandeira da Aliança Liberal. As eleições ocorreram no dia 1º de março de 1930. Porém, os fatos que foram acontecendo até o dia da eleição movimentaram essa disputa eleitoral. A população estava cansada da oligarquia cafeeira no poder e esse jugo do poder econômico de São Paulo. Então, a população brasileira queria renovação e, por isso, movimentos democráticos nas ruas exaltavam a figura da Aliança Liberal como a forma de atingir uma renovação na política. Tudo indicava que a Aliança Liberal seria vencedora nessas eleições. Contudo, o resultado das eleições deu a vitória um pouco apertada para Júlio Prestes, o candidato do PRP paulista. Logo, o Getúlio Vargas e a Aliança Liberal acusou de fraude nas eleições. Porém, eles não pediram anulação da eleição, porque eles sabiam que se houvesse uma investigação geral em todos os níveis, até os integrantes da Aliança Liberal cometiam fraudes eleitorais todos os anos, em todas as eleições. Porém, um fato vai exacerbar a população. Foi o assassinato do João Pessoa, que era o vice na chapa de Getúlio Vargas para presidente. O assassinato de João Pessoa, hoje, os historiadores comprovam que foi um assassinato por motivos políticos regionais. Não tinha nada a ver com a disputa presidencial e muito menos com questões federais. Porém, Getúlio Vargas, que percebia a vontade do povo e o povo tenso e inquieto com o resultado das eleições, capitalizou esse assassinato para a disputa eleitoral e acusou o poder federal de cometer um assassinato político do João Pessoa. Assim, manifestações intensas e muito grandiosas aconteceram em várias capitais do Brasil, acusando o governo federal de fraude e de
tentar destruir com a Aliança Liberal, assassinando o candidato a vice. Neste ínterim, os militares, principalmente a classe dos suboficiais, tenentes principalmente, fizeram uma carta de apoio à Aliança Liberal para que se tomasse o poder. Vendo a exacerbação política nas ruas, o presidente do Partido Republicano Mineiro, Antônio Carlos, ele vai cunhar uma das frases emblemáticas do período. Com medo que o povo tomasse o poder, ele diz: façamos a revolução antes que o povo a faça. E assim, Getúlio Vargas, assumindo a liderança do movimento, dirige-se através de linhas férreas até o Rio de Janeiro para destituir o presidente e tomar o poder, acompanhado de vários militares. E tropas militares do Rio de Janeiro, acionadas pelos tenentes, já o aguardavam lá para que dessem um suporte militar caso houvesse combate. Assim, Getúlio Vargas desembarca no Rio de Janeiro e, em 24 de outubro de 1930, ele destitui o presidente Washington Luiz, poucas semanas antes da posse de Júlio Prestes. Ele põe fim à oligarquia cafeeira no poder, coloca fim ao longo período da República Velha e inicia o governo provisório de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1934. O compromisso da Aliança Liberal, quando eles tomam o poder através deste golpe militar, que é pouco falado, né? A esquerda brasileira costuma falar que é Revolução de 1930, mas todos os acontecimentos mostram claramente por fontes primárias que foi um golpe que destituiu o presidente da República. Anulou a Constituição de 1891. O compromisso da Aliança Liberal era convocar novas eleições no prazo de 6 meses e convocar uma nova Assembleia Constituinte para o Brasil. Contudo, depois que Getúlio Vargas assume o poder, ele não cumpre com os compromissos assumidos e começa a agir como um verdadeiro ditador. Governa através de decretos, fecha o Congresso, fecha as assembleias estaduais e as câmaras municipais, destitui todos os governadores de estado que na época tinham o título de presidentes de estado. Destitui todos e coloca tenentes no lugar, chamados com o cargo de interventores. Com isso, ele trazia a classe militar para o seu lado. E os tenentes, que o apoiaram a todo momento durante as eleições e durante o golpe. Bom, acontece que São Paulo, vendo a crise gerada pela queda da Bolsa de Valores de 1929 e a Grande Depressão no Brasil, que isso gerou, a oligarquia cafeeira, que estava se arruinando em dívidas por causa da derrocada do café no mercado internacional, começa a contestar o governo federal. Era vontade de várias oligarquias do Brasil também contestarem o governo federal, pois sentiam-se traídas pelo Getúlio Vargas. Acontece, porém, que o Getúlio Vargas não fez nada para unir a população do Brasil. A situação chega num limite quando ele escolhe um interventor de Pernambuco para comandar São Paulo. Esse interventor, movimentos e manifestações com milhares de pessoas foram feitas por todo o estado de São Paulo, na cidade de Campinas, na cidade de São Paulo. Na Praça da Sé, uma manifestação chegou a reunir 100 mil pessoas, protestando contra o autoritarismo de Getúlio Vargas e a pouca atenção que dava a São Paulo, que estava com um desemprego galopante. Vários estudantes e desempregados e também trabalhadores
marcharam pelas ruas de São Paulo exigindo a renúncia de Getúlio Vargas e exigindo uma nova Constituição para o Brasil, o cumprimento da promessa eleitoral, uma nova Constituição. Eles se dirigiram até o PPP, Partido Paulista Popular, que era a base de apoio política do Getúlio Vargas em São Paulo, e ameaçaram depredar a sede do partido. Com o aumento da tensão, Getúlio Vargas ordena que tropas federais abrissem fogo contra a população. Existem vários relatos de fonte primária, centenas de participantes desta manifestação, dizendo que a polícia federal, no caso, que eram as forças federais, abriram fogo com fuzis contra os civis. Foi um banho de sangue. Usaram até granadas para dispersar a multidão. Resultado: centenas de paulistas gravemente feridos. 4 mortes de estudantes, jovens estudantes, acabaram entrando para a história, que foi a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Estes estudantes acabaram virando símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932, porque o acrônimo das iniciais dos nomes deles virou o símbolo do movimento, o movimento MMDC. E assim, a oligarquia paulista financiando as tropas civis de São Paulo e fazendo uma larga campanha através de jornais bancados por eles, pediam que os paulistas não se omitissem e aderissem à causa da Revolução Constitucionalista, exigindo uma nova Constituição para o Brasil e a deposição do ditador Getúlio Vargas. 200 mil civis paulistas se engajaram na luta e se alistaram de forma voluntária ao exército revolucionário. Somados a eles, tivemos 60 mil policiais da Força Pública do Estado, que correspondia à Polícia Militar hoje em dia, para somar as fileiras dos paulistas nas frentes de batalha. O principal palco de combates foi o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, também o sul do estado, na divisa com o Paraná. A ideia e a estratégia da oligarquia cafeeira paulista era uma marcha Vale do Paraíba, que é um corredor natural para a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E assim, em poucos meses, eles deporiam o presidente da República. Eles não fizeram uma estratégia de defesa da retaguarda das tropas, pois eles imaginavam e contavam com o aceno de apoio de vários estados que já estavam descontentes com Getúlio Vargas. Assim, eles previam que esses estados fariam a guarda de retaguarda dos combates dos paulistas. Isso nunca aconteceu. Minas Gerais, que tinha acenado com apoio às tropas paulistas, nunca enviou tropas. Pelo contrário, somou-se às tropas de Getúlio Vargas. Rio Grande do Sul, que era o estado que mais criticava a ação do Getúlio Vargas, apesar dele ser do estado, também não ajudou os paulistas. O único estado que, de uma forma tímida, ajudou com um mínimo de tropas foi o estado do Mato Grosso, que acabou formando um contingente pequeno, mas ajudou nas tropas paulistas. E assim foram quase 3 meses de batalhas. Imediatamente depois do início da Revolução, os paulistas tomaram todas as vias férreas do estado de São Paulo, as rodoviárias e fecharam as estradas. Tomaram todos os prédios públicos. O interventor de São Paulo se refugiou no Rio de Janeiro imediatamente, e os cafeicultores começaram a bancar
a Escola Politécnica de Engenharia, que hoje representa a PoliUSP, ou Faculdade Politécnica de Engenharia da USP, e também o IPT, que era um instituto tecnológico para a produção de armamento para as tropas paulistas. Devo ressaltar que as tropas convocadas e aglutinadas pelo Getúlio Vargas eram 2,5 vezes maiores que as tropas de São Paulo e muito bem armadas. Ele contava com o exército oficial, com a marinha e com a força aérea na época, que também utilizou de seus aviões para combater as tropas paulistas. São Paulo também tomou o Campo de Marte e usou alguns aviões para o combate, mas o contingente era mínimo. Nesses quase 3 meses de batalha, várias cidades do fundo do Vale do Paraíba, foram ocupadas por tropas paulistas. Cruzeiro passou a ser um centro de distribuição dessas tropas. A cidade de Cunha, Lavrinhas, Queluz, Piquete, todas essas foram palcos de combates sangrentos e encarniçados das tropas federais contra as tropas paulistas. Na Serra da Mantiqueira, os paulistas, logo nas primeiras semanas, tomaram a cidade de Passa Quatro, no sul de Minas. Porém, em poucas semanas, eles perderam a posse da cidade e as tropas federais conseguiram fazer o recuo das tropas paulistas para o estado de São Paulo novamente. Todos esses lugares possuem marcos e lugares históricos destas batalhas. O fato é que as tropas paulistas resistiram bravamente durante quase 3 meses, sem grandes apoios. O governo federal ele usou uma tática de estrangulamento e asfixia, não deixava nenhum mantimento e nenhum produto chegar nos portos paulistas, bem como por estradas. Nada poderia abastecer o estado de São Paulo. E assim, depois de 3 meses, e estima-se que houveram milhares de mortos, até hoje não se sabe exatamente a quantidade de mortos dos paulistas e nem das tropas federais. São Paulo acaba se rendendo no dia 2 de outubro de 1932. Chegava ao fim a Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, mostrou para todo o Brasil a ferrenha e ardorosa defesa dos paulistas por uma Constituição, por um país regido pela ordem constitucional e que dizia não a ditadores populistas. Logo depois de encerrada a Revolução de 32, percebendo que a única forma de apaziguar de vez essa questão seria deixar alguns benefícios para os paulistas, de convocar uma Assembleia Constituinte em 1934, o que beneficiou bastante os cafeicultores, pois a maior parte se elegeram deputados constituintes, e também nessa Constituição ele implantou o voto secreto, que vinha de acordo com as aspirações dos paulistas. Esta página da história do Brasil e da história gloriosa do estado de São Paulo ficou marcada através da construção do obelisco do Ibirapuera, onde consta o mausoléu dos heróis da Revolução de 1932. Lá estão sepultados os 4 mártires iniciais da Revolução, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, também as cinzas de todos os ex-combatentes da Revolução de 32. Essa geração, após 88 anos da Revolução, está chegando ao fim. Todos eles estão muito velhinhos, os sobreviventes, e logo, logo, essa história só estará contida nas fontes primárias e nos livros que se escreveram sobre elas.
Então, nesta data de hoje, dia da Revolução Constitucionalista de 1932, eu deixo minha homenagem e saudação à bravura dos paulistas que defendiam a liberdade e a legalidade do povo brasileiro, que exigia uma Constituição e que ela fosse respeitada. Ok? Obrigado a todos vocês, obrigado aos blogueiros do Brasil que contribuíram sugerindo essa aula para o dia de hoje. Eu tenho recebido várias sugestões de aula no meu canal e pretendo satisfazer a vontade de vocês colocando várias aulas. Não percam as aulas no canal Direto aos Fatos da Camila Abdo no sábado, às 21 horas. Este sábado será a teoria gramscista, que ganhou através de enquete no Twitter e na comunidade aqui do canal. E deixo meu abraço para vocês. Eu sei que temas históricos não agradam muita gente, mas quem puder, por favor, compartilhe esse vídeo. Conhecimento é poder. Quanto mais nós conhecermos, mais nós mudaremos a realidade do Brasil. E desmistificaremos a figura de Getúlio Vargas, que é idolatrada pela esquerda brasileira. Um ditador retrógrado que era conhecido pelo marketing da época como pai dos pobres, porém ninguém fala que ele foi a mãe dos ricos, que subsidiou com corrupção através das empresas estatais, ou seja, empresas públicas que ele ajudou a montar. Gente, um abraço, até o próximo vídeo.